Você já percebeu que Jesus nunca buscou ser servido? Pelo contrário, ele veio para servir. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitos relacionamentos dentro da igreja. É sobre esse assunto que vamos estudar hoje. Estamos na lição de quarta-feira, dia 15 de julho, com o tema Servir como Cristo. Hoje vamos aprender qual deve ser a nossa visão sobre os líderes da igreja e por que Paulo diz que o verdadeiro líder é aquele que serve. E daqui a pouco nós vamos anotar as 3 principais frases da lição e descobrir qual é o ponto principal deste estudo. Mas antes de começarmos, quero convidar você a orar junto comigo. Querido Pai, amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade hoje, mais uma vez, de estudarmos a sua palavra e aprendermos o que é servir e de que forma podemos contribuir com o Evangelho. Por favor, nos ensine, abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos colocar em prática o que vamos aprender hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje mostra que Paulo continua tratando do problema das panelinhas, mas agora ele apresenta a solução de uma forma muito prática. Precisamos desenvolver a mente de Cristo. O mundo nos ensina que liderança é sinônimo de poder, prestígio e reconhecimento. Jesus ensinou exatamente o contrário. Para Cristo, o maior é aquele que serve. Quanto mais autoridade alguém recebe na igreja, maior deve ser sua disposição para servir os irmãos. Paulo também explica que os líderes não são donos da igreja. Eles são apenas servos de Cristo e mordomos daquilo que Deus lhes confiou. Isso muda completamente a maneira de enxergar a liderança. Nenhum líder merece adoração. Nenhum líder merece adoração porque todos pertencemos ao mesmo Senhor. Agora pegue sua lição e vamos anotar as principais frases. Vamos destacar as 3 principais frases da lição de hoje. E a primeira frase, ela vai dizer o seguinte: em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 4, Paulo indica que panelinhas revelam imaturidade espiritual. Essa frase nos mostra que dividir a igreja nunca é sinal de maturidade. Quanto mais próximos estamos de Cristo, menos alimentamos disputas, comparações e competições. A maturidade espiritual produz humildade e fortalece a unidade entre os irmãos. A segunda frase diz assim: aparentemente, a busca por aprovação cultural levou a igreja de Corinto a seguir padrões seculares. Perigo real para a igreja de hoje também. Olha só, hein? Esse alerta continua extremamente atual. Vivemos em uma sociedade que valoriza status, popularidade e influência. Se trouxermos essa mentalidade para dentro da igreja, começaremos a medir as pessoas pelo cargo que ocupam, pelo número de seguidores ou pela posição que possuem. Mas no reino de Deus, o verdadeiro valor está no caráter semelhante ao de Cristo. E a terceira frase diz assim: o encarregado é alguém a quem foi confiada a administração da propriedade de outra pessoa. Tudo o que temos, afinal, pertence a Cristo. Essa frase resume a visão bíblica da liderança. Pastores, anciãos, professores, líderes não são proprietários da igreja. Eles administram aquilo que pertence a Jesus. O verdadeiro líder cristão nunca procura glória para si. O seu maior desejo é conduzir as pessoas para mais perto de Cristo. E agora chegamos à mensagem central, ao ponto principal da lição. O ponto principal diz assim: a mente de Cristo se revela na humildade, no serviço e na compreensão de que toda liderança cristã existe para servir ao próximo e glorificar a Deus e nunca para promover a si mesma. Que Deus nos ajude a desenvolver a mente de Cristo todos os dias. Que sejamos conhecidos não pelo desejo de aparecer, mas pela disposição de servir. Afinal, foi exatamente assim que Jesus viveu. Forte abraço
e até a próxima lição.